Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero fazer com vocês a análise da treta que está rolando entre o Wilker Leão e Nando Moura. Mas muito mais do que fazer a análise da treta, eu quero fornecer para vocês um recurso fundamental para que vocês se orientem em questões como essa. Ou seja, quando vocês querem determinar de modo mais certeiro, né? Enfim, de algum modo mais correto ali, né? A moralidade de algo, é importante que vocês tenham esse recurso na cabeça, até em questões pessoais, né? Então este vai ser o grande foco do vídeo. Mas é claro, vamos primeiro, de algum modo, nos situar aqui, né, em relação a este caso. Bom, vamos lá. Então, resumindo, né? O Nando Moura todo mundo já conhece, mas já eu falo dele. Vamos para o Wilker Leão primeiro, então, que é onde começa a coisa. O Wilker Leão é um cara que eu não sei exatamente assim, se ele já é formado, mas acho que ele já é tal. Só que ele está fazendo um curso numa faculdade pública e não sei também desde quando começou, foi a primeira vez que eu vi ele foi já com estes vídeos, né? Onde ele se grava nas aulas, essas aulas de história da África e tal, né? Ele se grava nessas aulas e aí ele, de algum modo, ele rebate a doutrinação que ele acredita estar rolando ali, de professores. Então, assim, esse basicamente é o conteúdo dele que, não sei se foi o que mais viralizou, mas é um conteúdo que viralizou bastante, né? De qualquer forma, então, ele tá lá na sala de aula, até onde eu tinha visto, ele se grava apenas, né? E aí, quando não, o professor começa lá a falar coisas que ele fala que tá errado, e aí ele começa a rebater estas coisas. Então, o objetivo dele é expor a doutrinação. Bom, a coisa começou normal, tá até que um vídeo que também viralizou lá no X e tal, foi quando um professor resolveu gravá-lo. E é claro, né, a coisa criou, assim, um grande bafafá, digamos assim, né? Ou seja, realmente é questionável, né? Até onde é legal ele fazer aquilo, ele se diz totalmente amparado pela lei e as pessoas acusam que não, né? Então, resumindo, é isso. Até pergunto, já eu falo sobre a minha opinião sobre cada uma dessas coisas, né? Mas primeiro eu quero situá-los. Mas já convido vocês a me deixarem de forma respeitosa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham correto vamos lá, ele se grava apenas, né? Ele grava a si mesmo, ele não grava mais ninguém, ele grava só o seu rosto, claro, pega-se as vozes das pessoas, e a única vez, até onde eu sei, que ele gravou o rosto de alguém foi quando o professor o gravou de volta, e aí eles começaram a se gravar, e aí começou aquela cena, enfim, né? Começa aquela coisa toda, né? De ofensas, de processo e tal, parece que o professor suspendeu as aulas, enfim, né? Teve toda essa treta. Mas me deixe saber aí a opinião de vocês, se vocês já viram aqui nos comentários. Beleza, então começa por aí, tá? E aí aparece Nando Moura, né? O que ele fez? Esse primeiro vídeo eu até assisti, fiz questão de assistir para tentar entender um pouco como iniciou-se isso, né? E o Nando Moura, o que acontece? Ele fez um vídeo, de algum modo, assim, aí já entra o recurso que eu vou falar para vocês. Mas pareceu que a intenção dele era ajudar o Wilker Leão. Ó, você vai ser processado, assim, aqueles títulos bem sensacionalistas dele, né? O Wilker Leão será processado e preso. Aí, quando não, ele fala que com certeza ele vai perder na justiça, porque ele tá fazendo uso indevido de imagens. Ele começa a explicar, traz coisas lá, traz relatos dele e tal, né? E aí ele expressa até uma certa admiração. Fala, pô, acho ele um cara corajoso. Ele já bateu de frente com o Bolsonaro lá atrás, quando parecia que ninguém tinha coragem e coisas assim, né? Ele mostra até um trecho do Wilker Leão batendo de frente com o Bolsonaro e por aí vai. Então parecia que eles até, assim, se gostavam, né? Tinham uma admiração mútua ou um respeito mútuo, né? Bom, enfim, acabou que ontem eu mexendo no X, né? E aí foi onde eu me interessei por essa treta, para poder falar aqui com vocês. Ontem apareceu um trecho, não sei se é do último vídeo do Nando Moura, onde ele mudou totalmente. Ele estava falando que ele ia, neste trecho que eu vi, ele ia ajudar o professor com os advogados, ou seja, ele ia pagar, porque ele falou assim, primeiro, você vai se ferrar, tal, beleza. Depois disso, né, alguns vídeos depois, assim, vídeos muito longos, aí se vocês quiserem assistir todos, vão lá no canal de cada um deles, mas assim, aí várias respostas depois, não sei se é o último vídeo, acredito que deve ser, né, ele está falando, inclusive, professor aí e tal, se você não tiver assessoria jurídica, é só me chamar que eu vou te ajudar, né. E aí nisso eu vi o vídeo completo também do Wilker Leão respondendo. Então vamos lá, né, primeiro, vamos lá. Então, aparentemente, a treta era, Nando Moura se intromete na questão, tentando ajudar o Wilker Leão, mas termina com
aqueles xingamentos característicos dele, e falando que ia ajudar o professor com qualquer assessoria jurídica contra o Wilker Leão. Ele fala assim, inclusive, 24 horas a gente resolve isso daí, esse cara tá processado, né? Ou seja, aquela megalomania também de quem realmente não... Enfim, né? Bom, e aí o Wilker Leão, ele fez uma resposta ali, que eu também achei coerente, que ele falou que ele tá respaldado, enfim, beleza. E aí ele fez essa resposta apontando também muitos dos xingamentos do Nando Moura e tudo mais. Então, basicamente, essa é a treta. E aí, mais uma vez, convido vocês aqui nos comentários a me dizerem se vocês acham que Nando Moura foi de fato honesto em relação ao que ele queria de início. Beleza? Então, vamos lá, né? Agora, já vamos entrar... Bom, e já convido vocês, claro, como sempre, né? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações para vocês sempre serem avisados de conteúdos novos aqui, pois eu vou falar de muita coisa que eu já até mencionei aqui em outros estudos de caso e também para esse projeto crescer cada vez mais. Então já se inscreve e curta aí, beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu já entrar no recurso, mas antes deixa eu me posicionar um pouco sobre essa questão, tá? Vamos lá, Nando Moura, né? Vamos começar pelo Nando Moura, que é o mais famoso e tal, né? Cara, o que eu acho do Nando Moura? Eu vou ser bem honesto, eu nunca acompanhei nada do Nando Moura, nada. Ele para mim sempre foi um cara que fazia vídeos e X. Eu nunca segui. Algumas pessoas próximas até já assistiam, davam risadas e tal, mas eu nunca acompanhei Nando Moura, beleza? Porém, assim, tirando o fato de que ele não é não é um conteúdo que eu gosto. Primeiro porque eu acho um conteúdo muito espalhafatoso, né? É muito questionável o que ele busca com aquilo. Assim, a sensação que eu tenho às vezes é que ele realmente só quer, de algum modo, chamar atenção, arranjar treta, assim. Você fica até pensando, cara, como será que é a vida desse cara, né? Porque toda hora o cara tá arranjando uma treta com alguém, toda hora ele tá xingando de forma assim... Ele xinga de forma muito baixa as pessoas. Inclusive, o Wilker Leão agora... mas eu já entro nessa questão. Então, assim, são xingamentos muito baixos, os títulos são muito baixos. E por aí vai, então não me agrada esse tipo de conteúdo, para começo de conversa, né? Mas pra mim, o fim do Nando Moura, pra mim, tá? Foi quando ele fez algo que, pra mim, é uma das atitudes mais asquerosas que alguém pode tomar, independentemente do seu posicionamento. Que foi quando ele queimou os livros do Olavo de Carvalho. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidamente aqui, tá? Primeiro que pra qualquer pessoa que tem um mínimo de cultura e literatura, sabe o quão simbolicamente asquerosa é esta atitude, beleza? Agora, eu discordo do Olavo, eu odeio o Olavo contradiz tudo que ele falou, né, os livros dele, beleza. Vamos lá, primeiro que assim, né, começa-se pelo seguinte aspecto. Se o cara tinha várias obras, no vídeo eu lembro que quando eu vi, ele tinha várias, rasgou, jogou na lareira dele lá, né? Assim, ou seja, uma coisa assim, cara, realmente desprezível. Aí o que acontece? Ele tinha vários livros, então, vamos lá, ele gostava do Olavo, ele concordava com o Olavo e ele queria ler o Olavo, beleza? Daqui a pouco, por uma rixa política, ou porque ele diz que o Olavo se transformou em tudo que ele, de algum modo, denunciava, certo? Ele vai lá e bota fogo nas suas obras. Vamos lá. O que seria? Isso aí é atitude de homem ou de moleque? Para começo de conversa. Segundo, me digam vocês, tá? Segundo ponto. Se você realmente discorda, e não só discorda, mas como você diz, ele se transformou em tudo que ele denunciou, o que seria correto? Você manter os seus livros, pegar os trechos que ele escreve e comparar com as suas ações e com isso denunciá-lo? Ou não? Você vai lá e de forma histérica queima os seus livros. Então, vamos lá. Assim, há obras literárias, e tem até, infelizmente me fugiu o autor, mas tem um autor que fala assim, onde se queimam livros, acabará por se queimar pessoas. Então, simbolicamente, esta atitude é asquerosa, beleza? Então, e aí ele foi lá e fez isso, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu posicionamento já ficou muito claro aqui, né? Se fosse um livro do Haddad, sério, se fosse um livro do Haddad, eu acharia desprezível tanto quanto. Livro não se queima. Livro é documento histórico. Livro faz parte de algo chamado história, que é algo que sem isso nós não somos humanos, certo? Ou seja, pode olhar, seu cachorrinho, quando você fala Bob, beleza? Ele não tem uma história para contar, tá? Agora, o seu nome é uma história. O seu nome é uma história. Você pode chegar em alguém que tem o mesmo nome que você. Aquela pessoa, você sabe, aquele nome, aquela convocação, certo? É outra. Ou seja, cada um de nós temos uma história. Não vou entrar nesta seara agora, que é fundamental também, a gente vai fazer isso em algum momento, da antropologia, mas percebam o seguinte, história é algo fundamental, estrutural no ser humano. Então, se você odeia uma pessoa, e tem esse aspecto que aconteceu, na minha compreensão, também, nesse caso do Nando Moura com o Wilker Leão, que é o seguinte, quando o cara discorda dele, quando o cara faz algo que, segundo ele, é impróprio, inapropriado, sei lá, né? Ele rebaixa o nível de forma muito estranha, para dizer o mínimo. Ou seja, um cara lá que tem, sei lá, deve ter 40 e poucos anos já. E assim, tá agindo daquele modo ainda, entendeu?
tá lá caçando coisa, caçando treta e vivendo daquele modo assim, sei lá, por quê, né? Aí você fica pensando, pô, mais dinheiro, mais atenção, não sei qual que é o objetivo do cara. De qualquer forma, percebam, vocês podem avaliar, assim, a pessoa tá do lado dele, cara, é só amores, não está do lado dele, ele xinga, assim, destrói, né, a partir do seu palavrório lá, né? Então, começa-se por aí, mais uma vez, ressaltando, não é por ser o Olavo ou não. Lembro até, só para pontuar algo muito parecido que aconteceu, onde, agora eu não sei quem fez isso, eu sei que um católico X ele repostou, né? Onde, agora esse ano, em São João, né? Na festa junina, ele postou um rapaz X, né, que chegou a mim de outros modos, assim, mas eu não conheço esse cara, ele postou um vídeo onde se queimavam o catecismo amarelo da Igreja Católica, porque eles achavam que dali havia a corrupção toda da igreja, e de algum modo eles defendiam então outro, né, o catecismo, se eu não me engano, de Trento. E aí o que acontece? Cara, eles estão botando fogo num catecismo, porque eles acham que tal catecismo é errado e tal. Ou seja, olha que coisa, assim, de fato, esta é uma atitude asquerosa. Eu repito, não importa o autor. Se fosse o Haddad, o livro do Haddad, que é uma merda, se fosse aquele livro, não se queima livro. Beleza, acho que já deu pra me posicionar. Então, pra mim, não tem o menor interesse em ver absolutamente nada do Nando Moura. Mas para ser justo, pelo menos o primeiro vídeo aqui, eu assisti. E aí, vamos lá. Agora me posicionando mais sobre a treta em si. Cara, eu assisti o primeiro vídeo do Nando Moura e me pareceu que ele realmente queria alertar o Wilker Leão. Assim, agora você vê, né? Eu tô tentando ser justo mesmo. Independentemente da antipatia que eu tenho em relação à pessoa, eu quero ser justo, porra. Que eu não sei se ele busca. Porque, vamos lá, o que acontece? Aí ele tá lá, ele foi lá, admiro, tal, respeito, caramba, e estou, né, você vai se ferrar, papapá, tô te ajudando, beleza. Depois, até nesse segundo, no vídeo que eu assisti do Wilker Leão que ele responde, né, ele traz uns trechos que parece que a família do Nando Moura é professor, sei lá se o pai ou o tio foi professor da USP, coisas assim. E aí o Wilker Leão até acusa ele de corporativismo, ou seja, na verdade, o objetivo central do Nando Moura foi fazer com que ele parasse, porque de algum modo o Nando Moura, tendo uma família de professores, se incomodou com a ação. Então assim, virou esta a questão, beleza? E aí, quando não, o Nando Moura chegou ao nível que ele sempre chega, que é aquele de rebaixar, de xingar o cara, chamar de covarde. Eu vi posts dele respondendo, eu vi pessoas assim, acusando ele de uma série de coisas com este trecho aí, eu vou pagar e vamos resolver em 24 horas essa coisa, ou seja, ele quer ferrar o Wilker Leão mesmo, né? Começou querendo ajudar, agora ele quer ferrar, né? E aí as pessoas xingando ele, e ele, quando xinga embaixo, né? Ele começa a xingar de covarde, bandido, assim, de tudo quanto é nome. Todo mundo ali, todo mundo, né? Vocês, né? E aí, ou seja, é uma atitude realmente muito perigosa. Eu até já fico até de alerta para vocês, tá? Todo o conteúdo que vocês assistirem, que gerarem constantemente em vocês este ódio, esta indignação, tomem cuidado. Vocês vão se tornar pessoas rancorosas e vocês vão se tornar um Nando Moura da vida. É uma pessoa que me parece ser extremamente rancorosa, extremamente magoada, ressentida e que, assim, não tem como você viver em paz. E assim, eu já não sei se é mesmo, né? Mas já ouvi dizer que é cristão ainda por cima. Então, assim, cara, é uma coisa que não bate. É uma coisa que não bate. Inclusive aqui, se um dia vocês sentirem que o meu conteúdo está gerando nesse, já falei pra vocês várias vezes. Não é questão de conteúdo, é questão de... não é questão... não, então me assistam, né? Como muitas vezes fazem. Muitas vezes as pessoas fazem. Não. Cara, se o meu conteúdo gerar em vocês indignação, tirar a esperança de vocês, também façam o mesmo. Parem de me assistir. Porque o meu objetivo aqui percebam, em todos os estudos de caso, eu mostro uma miséria humana, mas eu apresento uma solução. Eu tento trazer para vocês uma reflexão profunda e um ponto de partida. Cara, façam isso na vida de vocês. Então, ou seja, o meu objetivo, né? Posso não conseguir todas as vezes, mas o meu objetivo é sempre trazer esperança para vocês, e não o contrário, beleza? Nando Moura não me parece ser este, né? É aquela acusação constante, é aquele xingamento constante e tal. Agora vamos lá. Então, dito tudo isso, percebam o seguinte. Aí tem o Wilker Leão, né? Para concluir, o Wilker Leão, eu não conheço ele, eu não sei qual que é a dele, né? Tiago, você concorda com ele filmar na sala de aula? Olha, vamos utilizar do recurso que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil, de vocês até conseguirem interpretar a partir dos termos de vocês. Olha, eu vou ser bem honesto, vamos lá, pessoalmente falando, tá? Eu não sei se eu faria isso, ponto 1. Eu também não sei qual, assim, se vai surtir um efeito positivo no futuro. O próprio
o Nando Moura, ele fala que isso vai resultar em mais censura. Cara, pode ser, entendeu? Pode ser mesmo. Então, o que acontece? É sempre aquela atitude ousada que muitas vezes você não tem controle, né? Ele começou a filmar, ele chamou uma atenção gigantesca e com tranquilidade aquilo pode se reverter. É uma coisa mais autoritária, tá? Porém, o Wilker Leão também, ele usa um argumento importante. O que acontece? Ele fala, aí depois vocês assistam lá caso vocês queiram. São vários vídeos e muito longos, tá? Daí fica a critério de vocês. Mas assim, o Wilker Leão, ele também utiliza de um argumento interessante, que é quando ele fala, quando o Nando Moura meio que dá a entender isso, não faça isso porque daí você pode se ferrar e tal, ele fala, então legal, deixa eu abdicar dos meus direitos para que os meus direitos não sejam retirados de mim, né? Ou seja, segundo ele tem o direito de gravar, ele tá amparado pela lei, e aí o que ele faz, né? Então ele pararia de fazer isso, mesmo sendo dentro da lei, e aí com isso, o que ele obteria? Bom, ele obteria a não retirada daqueles direitos. Vocês entenderam? Ou seja, para que eu permaneça com os direitos, eu não exerço esses direitos. Né? Então, ou seja, eu não ameaço o governo, né? É basicamente isso. Então, o que acontece? É questionável também, né? Por isso que, mais uma vez, eu não sei... Cara, vamos lá. A probabilidade do Wilker Leão se ferrar é gigantesca. Então, é muito corajoso a parte dele. Ousado. Agora, o que vai dar disso daí é questionável. Agora, pessoalmente falando, mais uma vez, eu não faria. Talvez, se eu quisesse fazer isso, talvez, tá? O que eu provavelmente faria? Eu discutiria com o professor em sala de aula, tá bom? E depois eu gravaria um vídeo falando disso, tá? Eu, por exemplo, pegaria o áudio, beleza? Aí, né, ia lá e escreveria, e rebateria e falou, o professor falou tal coisa, eu vou mostrar pra vocês que tá errado, tal, né? Pra não correr o risco, de fato, de uma exposição. Né? Que realmente, né? Até o Nando Moura, ele posicionou isso, né? Pô, é fácil você achar a sala que tá, quais são os alunos que estão lá. E, cara, realmente, né? E realmente é fácil você achar, mesmo que ele preserve ali as pessoas pela voz, assim, é fácil, porra, é fácil você chegar lá, né? Então, cara, no fundo, são atitudes que vocês têm que refletir. No fundo, não dá pra saber qual que é o certo, qual que é o errado. Mas, de qualquer forma, eu acho, mais uma vez, interessante ver, né? O que vai dar disso daí e mais, né? Essa exposição. E até, vamos dizer assim, eu vi alguns outros professores de história reagindo, né, e também rebatendo o professor. Né? Ou seja, o professor está falando, segundo outros historiadores, né, e está falando besteira, tá? Tá realmente doutrinando, é aquela coisa até que a gente já conhece, né? Que a gente já sabe como que é, ou seja, aquele olhar totalmente enviesado para a história, e que muitas vezes, assim, você que quer fazer faculdade, cara, você tem que ir lá, cumprir seu, né, vai lá, suporta e vai embora, né? E depois você, assim, o que eu quero dizer essa postura de embate, tá? Ela chama atenção, ela pode até gerar um choque para muitos, ou até uma consciência, vamos dizer, para muitos, mas se ela não for embasada em outras atitudes, como a esquerda mesma fez, de quê? Vamos dizer assim, de como, né, ao modo Gramsci, né, de realmente entrar na cultura, fazer com que, até como mencionei no vídeo anterior, com que você seja comunista sem saber que é comunista, eu acho que a longo prazo a coisa não vai gerar tanto resultado. Mas são várias frentes, né? E a real é que a direita, vamos dizer assim, né, ela ainda está aprendendo. Essa é a grande realidade. E na verdade, eu vejo, agora não estou falando de nenhum deles, se bem que do Nando Moura até que pode ser sim, mas assim, há muito ego, né? Há muito ego, as pessoas não baixam a cabeça e aprendem com quem sabe, com quem estudou, com quem fez, né? Esse vídeo mesmo que ele bota fogo nas obras do Olavo, por exemplo, ele xinga todo mundo que são pessoas assim, cara, bom, pelo menos publicamente são ótimas pessoas, inteligentíssimas, estão fazendo um puta de um trabalho, e naquele vídeo que ele bota fogo nos livros, ele achincalha todo mundo. Ele é simplesmente isso. E assim, então é questionável. Vamos lá, agora entrando no recurso que eu queria falar pra vocês. Bom, vamos lá. Qual que é o ponto aqui, então? O ponto, a discussão é moralmente bom o que cada um fez? Né? É moralmente bom o que cada um fez? Essa é a questão. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Para que nós entendamos se um ato é moralmente bom, ele precisa ter três elementos. Quais? Vamos lá. Intenção boa, meio bom, finalidade boa. Vocês já ouviram aí, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Por quê? Porque já, de algum modo, intuitivamente, percebemos que, a intenção não é o suficiente. Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Há autores que achavam que sim, né? Se você tivesse por exemplo, você fazia infelizmente não me recordo agora, né? Aprendi agora no meu estudo de teologia moral. Se você fizesse algo ruim,
mas a sua intenção no coração fosse boa, você estaria salvo, de algum modo, né? Então, percebam que a discussão ela é longa, né? É uma coisa que hoje a gente até, de algum modo, pega pronto assim, mas houve uma grande discussão de pessoas inteligentíssimas pensando até o contrário, tá? Mas bom, vamos lá. Chegamos no melhor lugar, que é intenção boa, meio bom, finalidade boa. Beleza, então vamos lá. Peguemos então primeiro o caso do Nando Moura, tá? O Nando Moura, vamos supor então que a intenção do Nando Moura, a intenção é a mais difícil a gente entender, mas por isso é importante que nós entendamos a finalidade e o meio. Então vamos lá, ó. Nando Moura, ele vai lá e quer avisar o Wilker Leão, beleza? Vamos supor que ele até acusa isso, ele até acusa o Wilker Leão disso, de que quer capitalizar em cima disso. E o Wilker Leão fala que realmente é óbvio que ele quer. E vamos lá, não tem problema nenhum nisso. Ele falou que já quer se eleger. Cara, assim, é imoral ele se eleger? Não é, porra. Então assim, mas o meio dele é ganhar popularidade. Porra, então ele achou um meio que ele vai ganhar popularidade. Né? O meio que ele achou é imoral? Bom, beleza, a gente pode questionar isso. Agora, a finalidade não. Ele quer ser eleito. Então é óbvio que ele precisa chamar atenção, porra. Né? Assim, pra dizer o mínimo. E todo mundo faz isso, tá? Agora, é claro, chamou atenção de qual forma? Então é meio. Perceba que eu quero ajudá-los a localizar, né, as coisas aí. Então vamos lá. A intenção é a mais difícil, mas pensemos o seguinte. Nando Moura expressa que a sua intenção no primeiro vídeo é de ajudar o Wilker Leão. Beleza. Então vamos supor que seja isso. A intenção é boa. Meio é bom? Não, necessariamente. Por quê? Porque o cara faz um vídeo público, né, fazendo com que ele, de algum modo, chegue e faça assim, então tá bom, Nando Moura, eu vou parar de fazer. Pô, a probabilidade do Wilker Leão fazer isso é mínima. Então qual que é o meio, por exemplo, mais apropriado em relação à intenção? Ele, privadamente, falar com o Wilker Leão, porra. Não seria difícil o Nando Moura chegar no Wilker Leão, sejamos honestos, né? Se ele manda um DM, é óbvio que o Wilker Leão responderia. Fala, cara, vamos lá, toma cuidado, tal, né? Fica esperto aí, beleza? Ou seja, e aí a finalidade então, a intenção é ajudar, ou ele utilizaria, um meio para que então se chegasse na melhor finalidade, que é, por exemplo, o Wilker Leão frear, parar de fazer isso, sei lá, né? E não correr o risco de ser processado. Então assim, estamos jogando. Agora olhemos para o que aconteceu. Intenção então é boa, vamos colocar assim, do Nando Moura, a intenção é boa. Mas o meio foi bom? Mais uma vez. Eu acho que não. Por quê? Porque o meio que ele utilizou é um meio que claramente daria merda, para dizer o mínimo. Porque, mais uma vez, assim, pensemos o seguinte, ele poderia se colocar no lugar do Wilker Leão. Se ele tivesse fazendo alguma coisa, alguém gravasse um vídeo X, será que ele baixaria a cabeça? Será que ele realmente, egoicamente, como muitas vezes ele age, ele realmente baixaria a cabeça? Eu acho muito difícil. Então pensemos o seguinte, será que não seria melhor um conselho privado? Acho que sim, né? E era mais provável que ele alcançasse a finalidade dele, que ele intenta dizer, né? Que de algum modo ele diz que quer ajudar o Wilker Leão. Porque o que ele tem a ver com aquilo? Nada. Ele não vai sofrer nenhuma represália, ele não vai ter que pagar nada, ele não vai se intrometer naquilo, beleza? Ou seja, não vai ter nenhum problema para ele. Ele, de fato, se intrometeu em algo que ele não tem nada a ver, publicamente. Então é muito questionável a moralidade do que o Nando Moura quis fazer. Muito questionável. E aí, tirem as conclusões de vocês. Na opinião de vocês, de forma respeitosa, não sejamos, né, iguais a essas pessoas que só sabem xingar. Me deixem saber nos comentários. A partir desta análise, a atitude dele foi boa? Porque vamos lá, qual foi o resultado então? O resultado foi, ele mudou de lado, começou a xingar o Wilker Leão e agora ele quer pagar a assessoria jurídica do professor para ferrar o Wilker Leão. Então assim, se a intenção dele era boa, ajudar o Wilker Leão, já não é mais. E aí, este é um aspecto que eu gostaria que... Isso aqui eu não vou focar agora, mas eu gostaria que vocês se atentassem. Cara, chega um momento da sua vida, tá? Que você não tem mais o direito, né? Se você for uma pessoa madura, tá? Uma pessoa mais velha, você não tem mais o direito de ser uma pessoa histérica e que muda de acordo com o que te desagrada. Você tem que ser alguém que olha para a verdade, encara a verdade e mantém-se olhando para a verdade, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Então o que acontece é o seguinte, vamos lá. Se o Nando Moura queria ajudar o Wilker Leão, na primeira resposta que tomou, atravessada, do Wilker Leão falando, cara, eu tenho aqui a base, vou continuar fazendo e tal, ele poderia falar assim, beleza, valeu. Poderia ou não poderia? Tá bom, te avisei, agora é com você. Não foi o que aconteceu. Ele gravou outro vídeo e aí começou a coisa a virar uma bola de neve. Então é questionável se, na verdade, o que ele queria fazer? Bom, eu vou falar de alguém que está em alta e vou ganhar visualização também, pô. Que é o modus operandi dele, pô. Ele só fala do que está em alta, é claro.
Ele tem uma grande audiência, isso é negável, né? E o número de visualizações que o Nando Moura tem é impressionante. É impressionante. É muito superior a pessoas que têm muito mais inscritos que ele, né? Então, o que acontece é, bom, Pra mim, se eu tivesse que, a partir dos dados, preenchendo ali as três coisas, intenção boa, meio bom, finalidade boa, cara, a intenção é totalmente questionável, porque ele não fez com meio bom, que é privadamente, fez publicamente. E a finalidade dele se alterou. Então, se a finalidade dele se alterou materialmente, então pode ser que a intenção dele nunca foi aquela, ajudar o Wilker Leão. Na verdade, talvez tenha sido justamente caçar a treta, capitalizar em cima disso e monetizar. Porque foi o que ele fez, pô. Foi o que ele fez. Então, aí, vocês até aprendam isso de modo pessoal. Se você, por exemplo, tá lá com alguém que for lá, eu estou te ajudando, tá? Mas o meio que a pessoa utiliza é ruim e o resultado é uma merda, porra, então a intenção provavelmente também não é boa. Provavelmente não é boa. Ah, não, mas é boa, porque, cara, sei lá, uma criança faz isso. Uma criança que tem uma intenção boa no coração faz merda, porque ela não sabe realmente, é natural que seja. Agora, se você tem uma certa idade, você sabe como, principalmente, pô, o Nando Moura sabe como funcionam as coisas. Ele não é inocente, então ele sabe como funciona, e ele, assim, vamos lá. Ele poderia ter feito um exercício, como eu falei até nos estudos de caso passado, eu vou deixar aqui para que vocês assistam os estudos de caso que tem mais relação com o que eu tô falando. Mas ele deveria ter, pelo menos, ter feito um exame de consciência. Se é que faz, assim, eu não sei se faz também, entendeu? Não sei se liga pra isso. Essa é real, não sei se liga pra isso. Por exemplo, essa questão do queimar livros. Uma coisa que ele deveria ter tirado no ar, eu fui lá ver. Tá lá ainda, pô. Tá lá ainda, ele queimando. Não se arrepende, não. Entendeu? Assim, é uma coisa que eu não sei, assim, o que a internet faz. Cara, eu rezo todos os dias que Deus nunca me coloca. Assim, Deus nunca vai me colocar nessa situação, né? Deus quer o meu melhor pra mim. Mas que Deus não permita que eu caia a tal ponto, cara. Não, assim, que a internet se transforme no meu objetivo, né? Eu já falei pra vocês, eu já falei em outros estudos de caso. Muitas vezes vocês se submetem a essas pessoas, vocês confundem meio com ser, né? Ou seja, a pessoa estar na internet já é um requisito de autoridade. Não. A pessoa estar na internet é só estar na internet, pô. Qualquer um está na internet. O ponto fundamental é o seguinte: quem esta pessoa é e para onde ela irá me conduzir. Por exemplo, assista todo dia um vídeo do Nando Moura. Para onde você vai? O que você vai sentir em relação ao mundo, ao país, a tudo? Ódio, porra. É óbvio, né? Beleza. Wilker Leão. Vamos fazer a análise aqui para sermos justos, né? Cara, vamos lá. Intenção dele, aparentemente, né? Denunciar a doutrinação da faculdade. Certo? Meio que ele está usando. Bom, ele está se filmando. Certo? Mas, ao mesmo tempo, o que ele está gerando ali? Ele está gerando um caos na aula. Olha, sei lá, é questionável também. Por que é questionável também? Cara, porque tem uma galera lá que, na boa, quer que se dane, entendeu? Não só concorda, como quer aquilo e tal. Aí você questiona, pô, Thiago, mas você não tem que tirar essas pessoas de lá? Cara, veja só. Se o meu objetivo é, de fato, expor e acabar com a doutrinação, olha, este tipo de postura pode gerar o contrário. Pode gerar o contrário. Uma reação maior. Enfim, é difícil saber o que vai dar disso daí, né? Mas vamos lá, então a finalidade. Finalidade, aí, cara, eu não sei, a finalidade, ele já disse que ele quer se eleger, ele já disse que ele quer, acho que vai se eleger, enfim. Mas ele quer ganhar popularidade, como todo mundo, né? Que nem eu quero que meu vídeo seja mais visto ou menos visto? Porra, é óbvio, né? Agora, o que acontece é o seguinte, eu não sei também até onde, e é isso que eu gostaria que vocês sempre entendessem, tá? As pessoas, que nem eu falei até dos influencers políticos no último estudo de caso. Cara, há uma grande confusão de muitas pessoas olharem a pessoa, simplesmente ela falou assim, ó, sou de direita, tá? Sou anticomunista, que seja. Pronto, aquela pessoa ela já vira, assim, uma pessoa quase que vira um ídolo pra você, né? Como está acontecendo, de algum modo, hoje, com a Jojo Todinho, né? E aí a gente tem que pensar, porque, cara, não é só isso que basta, né? Então, vamos lá. No caso do Wilker Leão, pode ser que a intenção dele seja expor a doutrinação, perdão. Pode ser que não. Pode ser que a intenção dele, desde o início, tenha sido, e aí ele fez de forma corajosa, sejamos honestos, porque aguentar a pressão, eu já vi pedaços dos vídeos dele, aguentar aquela pressão toda, cara, não é pra qualquer um não, né? E consequentemente, talvez ele realmente nem queira se formar, nem queira concluir lá. Ele talvez só queira se eleger, né? Aí, mais uma vez, questiona essa intenção então.
Então, será que é a exposição da doutrinação? A gente já viu várias vezes isso acontecendo. Pessoas que se posicionaram de um lado, conseguiram o que queriam, né? E depois fizeram uma alteração aí no seu curso, tá? Cara, então, mais uma vez, o do Nando Moura eu acho que fica mais claro. O do Wilker Leão, a gente ainda não sabe porque o resultado ainda não se concretizou. Qual que é a finalidade? Bom, então vamos lá. Se a finalidade dele é a exposição da doutrinação, ele tá conseguindo. Ele tá expondo. Agora, é para acabar a doutrinação? Não sei, cara. Mais uma vez, eu não sei. Pensemos o seguinte, por exemplo, ó. Só para concluir isso, né? Eu quero converter alguém. Então, pô, sou católico, quero converter. Eu sou cristão, quero converter. Tá? Eu tenho uma religião X, quero converter. Dificilmente você vai conseguir a conversão daquela pessoa individual, daquele grupo ali, atacando, né? Chamando de burro, de idiota, né? Vocês vão pro inferno, sei lá, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso, tá? Tanto que até muitos professores meus, quando a gente conversam, quando eles falam sobre isso, né? Onde eles pegam, por exemplo, chega alguém lá e fala, poxa, mas por que você é católico, exemplo? E começa a discutir, né? Geralmente se chega na concretização de que, assim, a pessoa, por exemplo, é protestante ou alguma coisa assim, por afeto. Que é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Que, assim, isso vai acontecer com a gente, é óbvio, né? Mas, assim, a gente não pode ser tão suscetível a isso. Por exemplo, eu vou lá, que nem o Nando Moura, a minha compreensão é essa. O cara começou querendo ajudar o cara e terminou querendo pagar o professor, a assessoria jurídica para o professor. Porra, que homem é você? Que a partir de uma discussãozinha, besta, então tá bom, então você vai ver, eu vou medir forças. Porra, que é isso? Sei lá, né? Assim, mas aí, cara, cada um se submete ao que quiser. Eu penso o seguinte, cara, se eu realmente busco, não sempre consigo, mas eu realmente busco fazer um exame de consciência, pra que eu não altere, pô. Que nem agora. Eu tenho zero simpatia pelo Nando Moura. Mas o primeiro vídeo dele eu achei coerente. E ponto, entendeu? Assim, é simples. Falei, cara, não, realmente me pareceu ser uma boa intenção. O que aconteceu? Se ele tivesse parado ali, beleza, foi isso aí mesmo. Não parou. Chegou aonde? Chegou no ele querendo bancar. Ou do professor comunista. Aí você fica pensando, porra, que é isso, né? Tipo, qual é a hierarquia desse cara? Vocês entendem? E é isso que eu gostaria que você... Pra concluir, vai. É uma coisa que eu não falei agora, mas eu vou falar em outros estudos de caso, ou enfim, né? Que é o seguinte, cara, você precisa ter uma hierarquia de valores, pô. Que é o que, inclusive, Santo Agostinho chama de ordem do amor, né? Ordo amores, ordem do amor, que é o seguinte, você precisa hierarquizar, né? Os bens pelo amor que você deve a eles, digamos assim. Então, ou seja, vamos lá. Se, por exemplo, que nem no caso dele, vamos supor, sou anticomunista, beleza? Cara, é absurdo. Não sei se o cara é. Tô pegando aqui a acusação que é feita, tá? Mas assim, vamos pensar o seguinte, porra, por mais que eu tenha uma antipatia em relação a alguém, eu não vou ficar do lado do cara que, tipo, é profundamente contrário do que eu. Na verdade, você perceba que a política ela é muito baseada até em afeto. Muito mais do que em doutrina, no que as pessoas vão fazer. Ouçam. Os discursos sempre são aqueles apelativos. Por quê? Porque a gente é um bando de criança querendo ser mimado pelos outros. Isso é gravíssimo. Mas assim, esse é outro assunto, não vou entrar agora. Mas o ponto fundamental é o seguinte, porra, se o cara estuda, trabalha com isso e tal, e ele tem os seus valores claros, como que o cara começa ajudando um cara que aparentemente está do seu lado, pois ele admira e respeita? Então tá do lado dele, pô. Eu não admiro e respeito alguém que eu discordo totalmente. Sei lá. Né? Então assim, não, alguma coisa bate. Então beleza, o cara tá mais do meu lado do que, sei lá, o cara que tá lá doutrinando na sala de aula. Que é um grave, obviamente que é um grave problema. Imagina você entrar numa sala de aula, você está, de algum modo, se submetendo àquilo, não só com tempo, mas com impostos pagos e tal, e você tá aprendendo tudo errado. Cara, isso é criminoso, pra dizer o mínimo. Né? O cara, ele conscientemente está te ensinando errado para que você pense de determinado modo, né? Então, se foi isso que aconteceu com o professor do Wilker Leão, não sei. Não me cabe aqui dizer, porque foge do meu escopo de análise o conteúdo da aula. Não é minha área de estudo. Né? Por mais que eu já arranhe e quero, claro, me aprofundar nisso, para inclusive saber. Né? Agora, o ponto fundamental é o seguinte, cara, se uma pessoa bate de frente comigo, por exemplo, eu gosto de você, tá? Por causa de motivos X. Mas assim, ou porque estamos do mesmo lado. E aí, rapidamente, eu começo a te odiar e quero te destruir. Que é o que ele quer fazer? Basicamente é isso, pô. Alertei, agora eu quero fazer parte do que vai moer o cara. Que loucura, né? Então, resumindo, façam análise de vocês. O que vocês acham? Me deixem saber nos comentários. Sobre o Nando Moura, o ato dele foi moralmente bom, com intenção boa, finalidade boa e... Perdão, meio bom e finalidade boa. E o do Wilker Leão, intenção boa, meio bom e finalidade boa? Me deixe saber aqui nos comentários.
minha opinião, acredito que já está dada. E mais importante do que entender essa treta em si, é vocês terem isso na mente de vocês, no coração de vocês, para que vocês determinem, assim, a moralidade dos atos dos outros, mas principalmente a moralidade dos seus atos. Talvez faltou isso aí para que o Nando Moura tivesse uma compreensão melhor sobre o que ele fez. Beleza? Bom, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações, assistam os estudos de caso que eu fiz referência aqui e vejo vocês nos próximos conteúdos aqui do canal. Grande abraço e até mais.